Seja bem-vindo ao TrueCast Podcast, o podcast que fala o que a Bíblia ensina. Prepare-se para ser impactado pelas verdades transformadoras das Escrituras. Aqui fundamentamos cada conversa em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Logo iniciaremos. Enquanto isso, vai nos seguindo nas redes sociais: Facebook, Instagram, Spotify e TikTok. E se ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, faça isso agora para receber tudo em primeira mão. A paz de Cristo para todos vocês que estão nos assistindo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast Experiências, uma jornada de fé que transforma a minha vida, a sua vida, irmã Rita, e as nossas vidas. Amém, amém. A paz do Senhor a todos, um prazer estarmos novamente aqui. Meu nome é Rita Borges e estamos aí nessa missão de mais uma entrevista com um casal abençoado que nós amamos muito, né, irmão Lucas? Muito mesmo, viu? O pastor Lindomar, a irmã Cimeia, que já foram, Amém. inclusive, os pastores do irmão Lucas, né? Tive a honra de ser ovelhinha deles. Exato, Amém. o Lucas achou a sua Rebequinha aqui, né, no Paraná, e veio embora. Mas que prazer, Graças meus a amigos Deus. queridos, né? Eu tive a honra, o privilégio de estar com eles meses atrás, participando de um evento muito abençoado lá em Brasília, que já tem quantos anos já? 25. Esse ano nós fizemos a 25ª edição. 25ª edição, e nós fomos lá participar, eu com meu esposo, e tiramos um tempinho para irmos juntos para Goiás, dar uma viajada, uma descansada, e foi assim um tempo de qualidade maravilhoso. Pastor Verdade. Lidomar, irmã Cimeia, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Estamos aí honrados com a presença de vocês. Muito obrigada, e eu gostaria que vocês se apresentassem, né, para o pessoal lá de casa conhecer um pouquinho de vocês. Amém. Desde já eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui nesse estúdio. A gente sempre ouvia falar desse trabalho de vocês, também acompanhamos alguns dos episódios de vocês aqui, e realmente é um trabalho de ponta em nossa igreja no Brasil. Esperamos que seja, inclusive, um trabalho piloto para que outras igrejas em outros distritos, quem sabe daqui a uns anos até nós lá em Brasília possamos também replicar essa iniciativa de vocês aqui Amém. no estado do Paraná. Bom, meu nome é Lindomar, sou pastor da IPUB no Distrito Federal, mais especificamente na cidade chamada Planaltina. É uma cidade que fica ao norte do Distrito Federal, e estou como pastor naquela igreja há 33 anos, e temos aí uma jornada que gostaríamos de compartilhar, alguns aspectos, que com certeza o tempo não nos permite falar muito, mas estaremos aqui à disposição dos irmãos que estão nos entrevistando e passando aí, quem sabe, algumas experiências, conselhos para aqueles que nos assistem. Deus abençoe. Amém. Irmã Cimeia também. Amém. Então, prazer estar aqui com os irmãos, né? Com o Lucas, que foi nossa ovelhinha lá, graças a Deus. Tá bem encaminhado, casou muito bem, né? Deus abençoe a irmã Rita, pastor Amém. Anderson. É uma alegria muito grande estar com vocês. São irmãos do coração, né? Então, estamos aqui para responder, amém, as perguntas. Amém. Então Amém. vamos às perguntas, né, Vamos irmão lá, Lucas? vamos lá. Vamos lá. Vamos querer saber, né, das bênçãos, né? 33 anos, tantos anos na obra, com certeza, muitos eles têm o que passar para cada um de nós, né? Com certeza. E são experiências que vai edificar a sua vida que está nos assistindo nessa noite, tá bom? Bom, pastor, diretamente para você essa pergunta, Sim. né? O que levou o senhor plantar uma igreja ali no distrito de Brasília, né, naquele local? Conte um pouco para nós sobre essa experiência que o senhor teve
logo jovem, né? E não era casado, isso mesmo? Sim. Então, conte um pouco para nós o começo dessa história em Brasília e do seu ministério. Ok. Então, resumidamente, irmãos, eu me converti em 1998, sou de uma cidade do interior de Goiás, sudeste goiano, chamada Catalão. E desde cedo na igreja, devido às necessidades, Deus colocou no meu coração uma disposição sempre muito voluntária de ajudar. Eu lembro que, naquela época, nós havíamos ficado sem pastor e um irmão dirigia a igreja. E ele cantava, tocava, pregava, e eu observei que ele tinha muita dificuldade na hora de dirigir o culto e louvar, porque ele tocava o violão e não conseguia segurar o microfone. Então eu perguntei para ele: olha, você quer que eu segure o microfone enquanto você canta? Porque não tinha um suporte para microfone. A igreja realmente era uma igreja bem pequena, né, bem humilde. E eu sei que foi ali, né, segurando o microfone para aquele irmão que tocava e dirigia aquele culto, que eu comecei a ter as minhas primeiras experiências na obra. E o tempo passou. Em 1990, eu fui convidado para cursar a Escola Bíblica, o Instituto Bíblico Apostólico, no Rio de Janeiro, que naquela época funcionava em sistema de internato. E por lá eu estive no ano de 1990. Então, em 91, eu retornei para Catalão e continuei ali na igreja. Já naquela época nós tínhamos um pastor que, inclusive, havia se recém-formado no IBA, na turma de 89. E ali, por cerca de um ano, eu estive com ele. E nesse período, e por volta do mês de outubro, eu recebi um convite da diretoria do Distrito de Goiás, da qual eu fazia parte, sobre esse desafio de iniciar e implantar uma igreja na capital federal. O pastor que me fez o convite, ele disse que há mais de 10 anos ele estava orando por Brasília e eles queriam ver a possibilidade de que eu atendesse aquele desafio. Então, eu pedi a ele 3 meses para que eu estivesse orando, buscando a direção de Deus. Então, depois desse período, eu retornei para ele numa ligação e disse que eu aceitaria o desafio. Não conhecia Brasília. Na realidade, a minha primeira experiência de sair fora da minha cidade foi em 1990, quando eu fiquei um ano em regime internato no IBA, como eu já mencionei para vocês. E então, a minha motivação foi exatamente ter a convicção da parte de Deus, né, durante aquele período que eu orei, jejuei, de que era do agrado de Deus, do propósito de Deus, que eu aceitasse aquele convite. Então, assim aconteceu. Eu lembro que a primeira vez que eu pisei, de fato, em Brasília foi em fevereiro de 1992. Eu fui com o presidente distrital de Goiás, na época, então, pastor Zacarias, e ele me levou para conhecer o local. E em Planaltina nós tínhamos uma irmã que, na época, ela havia sido batizada em Goiás, na cidade de Anápolis. Então, ela se casou, foi para Brasília, onde era a residência do esposo dela, da família do esposo, e ali eles fixaram, então, sua moradia, sua residência. E então ela vivia pedindo para os pastores de Goiás iniciar um trabalho da nossa igreja na cidade de Planaltina, onde ela morava. Então, essa foi a origem do porquê eu fui morar em Planaltina. Muitas pessoas perguntam, mas por que Planaltina, né? Já que Brasília hoje ela tem em torno de 35 cidades, na época um pouco menos, talvez umas 28, mas por que Planaltina? Então, a causa realmente foi a solicitação dessa irmã. E ali chegando, ainda em fevereiro, ele me levou para conhecer essa irmã, por nome Cleonice, e ali nós ficamos o fim de semana. Eu retornei, então, para minha cidade,
Então, o desafio praticamente ele já estava abraçado. Quando foi no dia 17 de março de 1992, eu estava de mudança para Brasília. Eu lembro que eu levei uma Bíblia, um violão, e 2 malas, né, uma mala com roupas e outra mala com, panelas, né. Os irmãos haviam feito ali uma despedida, né, e eles tinham me dado inclusive, dentre outras coisas, panelas. E eu levei aquelas panelas. E então ali eu me estabeleci num local improvisado na época, porque, eu lembro que a igreja não tinha condição de me ajudar financeiramente, me manter, então eu fui morar de favor com uma pessoa que até então eu não conhecia, mas uma pessoa muito agradável. O nome dele era Pedro, hoje ele é falecido. E ali eu fiquei na casa dele por cerca de 3 meses, e com aquele sonho, né, de que o desafio ele se tornasse concretizado através realmente da obra em si, da igreja estabelecida, mas, pelo momento, né, eu deixo apenas essa introdução e a gente pode abarcar um pouco mais sobre a obra em si daqui a pouco, com os irmãos. Aí se minha esposa, caso queira, comentar, algo da parte dela. Amém. Então, irmãos, realmente é muito impactante o chamado, né, que Deus ele faz com o homem. E eu também tive, né, da parte de Deus o chamado com 12 anos de idade. Eu estava brincando debaixo de uma árvore junto com meus irmãos, e eu escutei uma voz, disse: "Você será a esposa de um pastor". E eu olhei para um lado e para o outro, e eu não vi a voz de um homem. Eu não vi um homem por lá, só tinha meus irmãos menores que eu. Então eu corri, para casa e fui orar. E eu fiz o propósito de receber o dom do Espírito Santo naquela semana, e eu recebi. E depois, com 15 anos de idade, eu fui para uma convenção, que o tema era chamado. E o pastor chamou, né, todos que tinham convicção do chamado para frente, que ele queria ungir. E naquele dia eu orei e falei: Senhor, o Senhor me chamou com 12 anos, com quem será que eu vou casar? E mais uma vez aquela voz veio de novo e disse: Você casará com Lindomar. E eu fiquei muito impactada, só tinha 15 anos, e guardei no coração. Quando eu estava com 17 anos, Deus me deu um sonho, que eu estava numas ruas empoeiradas, junto com o Lindomar, sendo que nós não tínhamos amizade. Ele morava numa cidade, eu morava em outra, mas eu já sabia quem era. E nós estávamos, ele evangelizava de um lado, eu evangelizava do outro lado da rua. E nós dois com a Bíblia na mão e com folhetos. E quando nós chegamos na ponta da rua, eu vi um vale de ossos secos. Era muito grande, irmãos. E um homem, em forma de anjo, veio e disse: está aí. E eu não entendi o sonho. Acordei, passou-se um ano, sonhei novamente isso. Falei com a minha mãe disse: Isso provém de Deus, minha filha. Provavelmente esse realmente será o seu esposo. E aí, meu pai deu para mim uma mensagem. Ele disse: se isso provém do Senhor, ele virá aqui. Não precisa você dizer a ninguém. E realmente aconteceu depois de 2 anos. Meu esposo foi na minha casa, né? Então, assim, nós não tínhamos contatos, assim, de conversas, assim, era muito distante, só saudação em eventos, né? Que quando tinha convenções. Então, o nosso chamado foi assim, né? Olha só, Bem que específico maravilha. mesmo. Deus Aham. esclareceu tudo que nós tínhamos que fazer. E aí, quando ele foi para Brasília, o meu pai, né, vendo ele lá só, chamou todos os irmãos de Anápolis, onde a gente congregava, para que a gente viesse dar um apoio em Brasília, que ele só tinha um ano que estava lá. Quando eu cheguei lá, irmãos, era um lugar alugado, que alugou só para um culto, e lotou aquele salão. E no meio do culto, uma voz disse: Você morará aqui. E eu fiquei muito perplexa, porque o culto estava tão abençoado, mas aquela voz era tão audível. E aí eu fiquei assim, pensando sobre aquilo, né?
E eu falei, como eu vou morar aqui, né? Quando a gente estava subindo no ônibus para despedir dos irmãos depois do culto, um culto muito abençoado, e nós estávamos nos despedindo, e que lá já tinha a minha tia, né? Que ele falou que era minha tia, é minha tia Cleonice, e, e aí tinha também outra tia minha que já estava vindo, que era a tia Lenice, o esposo dela, Vanderlei. Estava começando as primeiras almas vindo. Eu estava despedindo deles, quando eu coloquei o meu pé no primeiro degrau, a voz disse para mim, mais uma vez, você virá para cá. E eu entrei dentro do ônibus e fui já chorando, assim, entendendo que era um chamado, né? Que estava tudo concluindo ali. Mas também guardei no coração. Então, isso sucedeu depois de um ano que ele foi até a minha casa. Então, irmãos, essa é a nossa história. Que lindo, né? Quando Deus ele fala aos nossos corações, quando ele confirma, Uhum. né? E como eu falei no início, eu também tive a oportunidade de participar de alguns cultos lá com vocês. A igreja é enorme, uma igreja linda, um povo maravilhoso. E sabemos, pastor Lindomar, irmã Cimeia, que quando nós aceitamos desafios da nossa vida, nós vamos passar por dificuldades, vamos passar por obstáculos, né? E eu gostaria de saber de você quais foram os maiores obstáculos que vocês enfrentaram no início dessa missão, né? Tanto espiritual como na parte prática. Conta um pouquinho sobre isso para nós. Bom, tem um versículo da palavra de Deus que ele me acompanha durante todos esses anos. Está aqui em Provérbios 24, no versículo de número 10. Diz assim: se te mostrares fraco, outra versão vai dizer, se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Louvado seja Deus. E por que eu cito esse versículo? Eu lembro, irmãos, que naquele período que eu havia mencionado, no início da minha conversão, nós ficamos sem pastor. E aquele irmão que dirigia o culto se desviou. Ele se afastou, houve algumas circunstâncias, né? E o que acontecia? Nós íamos para a igreja, líamos a Bíblia, cantávamos alguns hinos e a gente retornava para casa, porque não tinha pastor. E um irmão, então, me disse, irmão Lindomar, por que você não prega para nós no próximo domingo? Eu disse, não, mas eu não sei pregar, eu nunca preguei, eu sou novo convertido, eu deveria ter 6 meses, 8 meses na igreja, talvez. E eu sei que, eu falei, bom, eu vou tentar, né? E eu me lembro que aquela semana eu jejuei vários dias da semana, orei, busquei a Deus, li a Bíblia, e o Senhor me deu esse versículo. E eu preguei naquela noite sobre esse versículo. Não me lembro o teor, é claro, da mensagem, né? Muitos anos se passaram, mas o versículo, para mim, ele se tornou um esboço do meu ministério, da minha vida. Porque essas dificuldades, né, aconteceram logo no início da minha conversão, né? Essas dificuldades, elas me acompanharam durante o início do trabalho em Brasília, né, propriamente dito, porque como a minha esposa mencionou, eu cheguei lá, então não tínhamos igreja, não tínhamos recurso, eu não tinha trabalho, não tinha família, não tinha membros. Então tudo pesava ao contrário, e não tinha apoio também financeiro, porque a igreja que havia me enviado não tinha recursos. Eu lembro que o recurso que me foi passado foi um valor que eu recebi de oferta na época do Departamento das Filhas de Sião, que era dirigido pela então missionária Linda Valmer, que é a esposa do missionário, do pastor Felipe Valmer, que hoje estão nos Estados Unidos, né, estão jubilados, mas ela me passou aquele valor para que eu pagasse a passagem de ida para Brasília, mas era o que a igreja pôde me oferecer. Então, assim, aquele período inicial, devido a todas essas circunstâncias, a questão de eu estar só também, de ser solteiro, trouxe muitas dificuldades e limitações também,
Porque, primeiramente, eu tive que conseguir um trabalho para me manter, né? Então, eu consegui o trabalho na oficina, fui trabalhar. 3 meses depois da minha chegada, eu consegui sair daquele local que eu morava de favor, na casa do Pedro, e aluguei um quartinho, e fui morar naquele local. E eu lembro que eu pegava a Bíblia e alguns folhetos, eu saía na rua para evangelizar. Agora você vê, evangelizar e convidar as pessoas para ir para onde? Não tinha igreja, não tinha local de culto. Nossa. Porque a irmã Cleonice, que eu mencionei, era difícil fazer culto na casa dela, porque ela morava num barraco de madeira, muito minúsculo, o esposo não era Cristão. um crente ainda. Então, assim, foram várias circunstâncias, como eu mencionei, nós não temos espaço aqui para falar de detalhes. Mas o que ocorre? Que naqueles primeiros anos, naqueles primeiros 3 anos, houve várias tentativas. Então, eu comecei a fazer culto nos lares, algumas pessoas começaram a aparecer através do evangelismo, do contato ali com a família da irmã Cleonice. Então, a irmã Lenice, ela começou a despertar interesse, então eu fazia escola dominical na casa da irmã Lenice, aos domingos pela manhã. E conseguimos algumas outras pessoas que, através desses contatos do evangelismo de rua também, eu comecei a dar um Em Busca da Verdade. E ali foi um princípio de tentativa. Em 93, eu lembro que eu aluguei a frente de um lote e construí um barraco de madeira, e nós começamos a primeira igreja. A igreja bem pequena, minúscula, ela tinha 5 por 3, bem Muito pequenininha, pequena. muito pequena. Mas ali a gente se reunia, né, com aquela alegria. Eu tinha um violão, então tocava violão, cantava uns hinos, aí vinha muita criança. A irmã Cleonice de vez em quando ia, né, quando podia. E ali então foi, vamos dizer assim, o broto da tentativa, né, do início desse trabalho. E nesse período então, quando chega em 95, eu e a Siméia nos casamos, né? Então, algumas situações, algumas dificuldades já foram superadas. A questão de, às vezes, fazer visita, eu não tinha dificuldade de fazer visita, porque a maioria das pessoas eram mulheres casadas, então tinha essa barreira também, uma né? Os dificuldade. esposos não eram da igreja. Uhum. Então, até para que eu fizesse uma visita naquelas casas, tinha essa limitação. Então, com o nosso casamento, abriu muitas as portas nesse sentido. Sim. E nesse período também eu lembro que eu foquei, naquela época, em prestar concurso público. E Deus me abençoou e abriu uma porta exatamente nesse período. Tanto é que nós nos casamos dia 7 de janeiro de 95, eu comecei a trabalhar no dia 24 de janeiro de 95. Nesse trabalho que eu estou até hoje, sou funcionário público. Graças É a Deus. maravilha. E a partir dali, Deus ele começou a direcionar. Então, nós compramos o primeiro terreno para a igreja, em 96, porque aquele salão que eu mencionei, que eu havia construído, a pessoa pediu o terreno. Então, logo no início, quando eu casei com a Siméia, a gente ainda fez alguns cultos por lá, mas nós tivemos que desmanchar Logo. o salão, que ele era de madeira, né, um templo de madeira, nós desmanchamos. Uhum. E aí ficamos fazendo culto na nossa casa, reunindo ali algumas pessoas, tínhamos ali em torno de 5, 6 pessoas, talvez, que a gente reunia em nossa casa. E em 96 adquirimos o primeiro terreno, construímos o primeiro templo, que foi inaugurado em outubro de 1996, né? Tanto é que nós consideramos como o início da igreja esse templo, né? A construção desse templo, porque realmente a partir dali nós tivemos um local efetivo de culto, porque antes não tínhamos ainda, né? E no próximo ano agora, em 2026, nós completamos 30 anos da igreja no Distrito Federal. Então, de lá para cá, né, foram várias situações, vários desafios. Então,
implantamos essa primeira igreja, aonde hoje nós funcionamos como igreja sede, no Jardim Roriz. Em 98, nós conseguimos comprar um segundo terreno, construímos a segunda igreja, que foi a primeira congregação da nossa igreja no bairro Arapuanga, que hoje é uma igreja já estabelecida. E aí foram se somando várias outras conquistas. E, por fim, hoje nós contamos em torno de 3 igrejas, 2 mais recentes, que fazem parte de um sonho de mais de 25 anos. São, vamos dizer, as nossas 2 queridinhas, né? Que é a igreja, no plano, as 2 igrejas no plano piloto. Uma na 513 Sul, na W3, e outra na 710 Norte, também na via W3. Então, o que a gente consegue visualizar ao longo de todos esses anos foram vários desafios, vários obstáculos, mas também um agir impressionante da parte de Deus em tudo, exatamente tudo. A minha esposa contou um pouquinho sobre o chamado dela, né? Como Deus deu a convicção a ela de que eu seria seu esposo, né? E da minha parte também, né, há outros fatores em relação a isso, né? De como Deus nos direcionou antes da gente se casar, depois, né? Eu lembro que quando a gente se casou, a gente tinha uma bicicleta, né? Eu colocava ela na garupa dessa bicicleta e a gente atravessava a cidade, de ponta a ponta para evangelizar, para dar estudos bíblicos, né? Foi um período assim muito, vamos dizer, de sacrifício. Desbravamento, né? Desbravamento, a palavra é essa. Mas, por fim, também, como a gente vê, né, o resultado, eu creio que é um sentimento de missão cumprida, eu poderia dizer. Né, de missão cumprida. É claro que não terminamos, muito pelo contrário, né, eu creio que ainda temos aí muitos anos, muitas décadas para frente, mas olhando o retrovisor da história hoje, eu posso dizer que eu louvo a Deus porque como está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, onde diz assim: aquilo que te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. E eu creio que, literalmente, esse versículo também se aplica ao nosso ministério. Deus te honrou, apesar de todo o sacrifício, né? Sim. Que aconteceu com a vida de vocês, né? E, assim, isso é louvável, né? Muito, é admirável. Muito. Pelo fato de que esse versículo mesmo se baseia muito na história do Senhor, na obra do Senhor através da sua vida, que ele não se apresentou um frouxo, Sim, né? sim. Nos Firmeza, né? dias de Determinação. E isso só deu frutos, né? Só deu frutos. Eu acredito que quando o Senhor olha lá para trás, o Senhor pode dizer que valeu a pena e faria tudo mais uma vez, né? A gente vê a emoção do Senhor, da Senhora ao falar, relatar essa história, né? E isso é muito impactante, né? Impactante para a sua vida que está assistindo, né? Se estiver passando por algum desafio, né, na sua vida de decisão difícil, né? Pegue essa história como exemplo, né? Essa história, ela é uma história muito impactante. Impactante. É uma história que faz você ver o quão valioso é estar fazendo a vontade de Deus. Não é a nossa vontade. Não era a vontade do pastor Lindomar de simplesmente querer conquistar territórios, conquistar lugares, mas sim de respeitar o processo e aceitar o chamado de Deus. E tudo isso se resume nada mais, nada menos do que uma palavra chamada amor. Né? Amor. Verdade. Isso ardeu no coração dele. Isso. E ele fez. E aconteceu. Mas não aconteceu pelas forças dele. Ele só não se apresentou frouxo.
no dia da angústia, nos momentos mais difíceis, mas sim porque Deus estava com ele, Isso. né? E essa é uma palavra forte, porque quando você olha para José, né, a Bíblia fala que o Senhor era com ele. Quando você olhar para Davi, né, você vê, a Bíblia fala, e o Senhor era com Davi. Então, assim, é muito importante você ser guiado pelo Espírito do Senhor. E você ser convicto do chamado, como você disse, né? Com amor, né? Que aquilo ardia dentro de nós, e a fé viva, né? Então, assim, a gente viu o sobrenatural de Deus acontecer dia após dia, porque, irmãos, lá nós não tínhamos condições nenhuma. Então, nós vimos o sobrenatural acontecer, né? Então, não tinha hoje, a fé operava e depois a gente via. Então, assim, as coisas foi surgindo realmente do nada, né? Deus estava fazendo, então Deus era e é conosco, né? Louvado seja Deus. Quem vê hoje Glória a Deus. acha que sempre foi daquele jeito, né? Aham, exatamente. Ninguém Quantas imagina. lágrimas, né? Quantos Sacrifícios sofrimento, mesmo, isso, sofrimento. até sim. chegar onde está, Sim. né? É Uhum. como o tema desse programa, que é chamado para desbravar, né? A fé que planta onde nada existe, né? E Uhum. podemos colocar aí o amor embutido junto, né? Sim. Sim, sim. E durante todo esse processo, né, dessa primeira experiência de ministério, de chamado, né, de sofrimento, de lutas, de aflições, teve algum momento em que vocês, falo vocês como casal pelo fato de que vocês sofreram muito juntos, Juntos, né? né? Tá legal que o pastor, ele começou ali sozinho, né? Mas eu acredito que a fase mais complicada foi vocês fazerem ali juntos, né? E passarem muitas dificuldades juntos ali, né? Teve um momento em que vocês pensaram em desistir e o que motivou vocês a continuarem? E qual foi o momento em que vocês viu essa mudança que deu frutos, que começou ali a dar resultados? Porque às vezes quando a coisa tá pequena, a gente treme na base ali, né? Mas nós queremos saber se teve um momento que vocês pensaram em desistir e o que motivou vocês a continuar quando viram os frutos acontecerem. Bom, da minha parte, eu lembro que naquele período inicial ali de 92 para 93, devido a todas aquelas dificuldades, das quais eu mencionei algumas, ah, quando estava para completar um ano que eu havia me mudado lá para Planaltina, em Brasília, eu comecei a refletir, né, sobre todas aquelas dificuldades, porque eu tinha deixado minha mãe chorando, porque ela de fato não queria que eu mudasse para Brasília, porque ela era da igreja, né, uma pessoa crente, fiel a Deus, morreu fiel ao Senhor, mas ela parece que, como coração de mãe, ela previa, né, certas situações que a gente iria passar. Então, eu pensei comigo, eu não tenho necessidade de passar por isso, né, de ficar aqui nessa situação, eu vou embora, né, porque, assim, foi um período crítico para mim, aquele primeiro ano, porque eu fiquei um ano sem ter qualquer tipo de apoio da igreja. Não digo apenas o apoio financeiro, porque esse eu era consciente que não teria, porque a igreja, a liderança da igreja falou para mim, olha, você vai, mas nós não temos como que te ajudar. Realmente eu fui consciente da vontade de Deus. Mas eu digo, assim, um apoio mesmo de irmão para irmão, né? Então, eu fiquei um ano sem ninguém me ligar, porque naquela época não tinha internet, então era por ligação, por carta. Então, eu fiquei um ano sem praticamente contato com as pessoas, né? Eu tinha contato com a minha mãe, com meus irmãos. Então eu falei, vou embora,
O que eu estou fazendo aqui? Não tinha apoio, Não né? tinha apoio. Né? Eu não culpo a igreja, né? Mas eu acredito que a visão que a gente tem hoje de obra, eu pessoalmente, se uma pessoa ele aceita um desafio de iniciar um novo trabalho, eu quero estar ali com ele. Né? Lado a lado com ele, aconteça o que acontecer. Né? E isso não aconteceu comigo. Me enviaram para lá, lá eu fiquei, o tempo passou e eu não tive um acompanhamento. Né? Então, em 93, eu creio ali para o mês de fevereiro, eu disse, eu vou embora. E realmente eu já estava de malas prontas para voltar para casa. Então, eu lembro que um daqueles pastores, né, que me havia chamado, ele passou por lá, ele estava retornando de uma convenção na Bahia, ele passou na minha casa. E eu falei poucas e boas para ele. Né? Falei muita coisa com ele, assim, pesada, né? No sentido de cobrança, né? Que havia sido me prometido algumas coisas, não que eu fosse para lá firmado naquelas promessas, mas, de fato, é que o que me havia sido proposto pela igreja não foi cumprido. E aí, aquele pastor, muito experiente, né, ele começou a me relatar sobre o ministério dele, né, sobre as dificuldades que ele também havia enfrentado quando abraçou a fé unicista. E eu sei que aquilo recobrou em mim um gás, né, uma força, porque de fato é o que eu estava precisando. Né? Eu precisava de alguém ali para compartilhar daquelas dificuldades. Né? Uma pessoa que já tivesse passado por uma coisa semelhante, para que pudesse dizer, não, você vai superar, você vai conseguir. Né? E então, um mês depois, a igreja em Anápolis, eles foram com uma caravana, que foi aquela que a minha esposa mencionou, em 93, onde nós alugamos ali uma loja, fizemos um culto, inclusive teve pessoas que se converteram. Então, ela, naquele período, recebeu a confirmação, né, de que se casaria comigo. Até então, da minha parte, não tinha nenhum sinal concreto de que me casaria com ela. Eu era ainda solteiro. Mas, enfim, aquilo me deu uma injeção de ânimo. E eu disse, não, eu vou continuar, eu não vou agir como um frouxo. Né? Veja que o versículo que eu li para vocês, ele sempre volta, né? Como realmente um tema, né? Um esboço de toda essa trajetória. E graças a Deus que eu não voltei, né? Porque eu permaneci. Em 95 nós nos casamos, como já mencionei, primeira igreja veio em 96, segunda em 98. Nesse período também nós tivemos já a nossa primeira filha, que nasceu em 96, né? Casamos em 95, nossa primeira filha veio em 96, segundo filho em 98, né? A Milka e o Misael, a diferença deles é de 1 ano e 8 meses, 9 meses, a minha esposa contava com a Milka com 8 meses, né? Ficou grávida do Misael, né? Então, assim, muitas dificuldades, condição financeira difícil. Eu já estava trabalhando, mas o salário era bem pequeno, né, pouco. A gente não tinha veículo, né, então morávamos num local distante, dependíamos de transporte para chegar até a igreja. Então foram várias dificuldades, mas a pergunta foi sobre se houve um momento. Então, um momento crucial para mim foi esse, 93. Depois vieram outras dificuldades, né, mas depois disso nunca. Graças a Deus, nunca pensei em voltar atrás, né? Em parar, de maneira nenhuma. Né? Agora, eu não sei, talvez minha esposa, especificamente, tenha algum momento assim, né, que ela pensou. Queremos ouvir. A verdade é que eu nunca pensei em voltar atrás. Eu sempre olhei para a vida dos apóstolos e dos discípulos como meus exemplos. Então, eu vi que nunca foi fácil para ninguém, mas que Deus, ele sempre operou. Então, e como agora nós éramos 2, né? Então, aí já tinha
Veio o primeiro filho, veio o segundo, veio o terceiro. Com toda luta, irmãos, eu sentia um gás brotava dentro de mim quando eu via as almas sendo salvas. Então, assim, eu sei que para o meu esposo foi difícil porque ele estava só e ele não tinha experiência no ministério. Eu, eu também não tinha, mas eu era filha de um pastor. Uhum. Eu tenho assim, convicção de que Deus colocou na vida do meu esposo que ele não tinha experiência nenhuma antes. A família dele não tinha pessoas no ministério, mas eu não, eu vim de uma família ministerial. Então, assim, eu já tinha a visão das coisas, que ia ser difícil mesmo, mas que o Senhor estava conosco, né? E realmente não foi fácil. O irmão Lucas está aqui. Ele lembra de algumas coisas, que, né? Quando ele nasceu, já É. tinha passado muitas coisas, né? Inclusive, a tia do irmão Lucas foi uma das primeiras membros também, assim, quando consolidou o trabalho dessa primeira inauguração dessa igreja, né? Então, assim, irmãos, sobre a questão de desistência, nunca passou pelo meu coração, não. Uhum. É por causa disso aí, dos exemplos que eu via na palavra de Deus. Sim. Já tinha acompanhado o Minha, pai já no tinha acompanhado meu ministério, pai, né? minha mãe, pessoas que me Sim. ensinaram o temor de Deus, Uhum. né? Com o exemplo deles, me ensinou muito sobre o sofrer por amor, né? Pelas almas, por amor ao Senhor. Então, estava já dentro do meu coração Já estava. profundamente. Irmã Simeia, pastor Lindomar, eu nunca esqueço, acho que foi em 2012 que teve aquele trabalho das Filhas de Sião, 2011. 2011. Foi o primeiro congresso das Filhas de Sião que eu fui, meu esposo, meu filho, e foi o trabalho que mais me impactou. Eu não sei se por ser o primeiro, mas algo que me chamava muita atenção e me chama até hoje, e na época me chamou muita atenção, é que vocês estavam naquele processo de crescimento, Uhum. né? Então, quando nós vamos num trabalho, o que acontece? Tem muitas filhas de Sião que estão lá ajudando, tem os gideões, os jovens, né? E aquilo que me impactou foi que nós fomos recebidos por adolescentes, né? Meninos, meninas ali de 10, 11, 12 anos, né? Eu creio que já pela falta naquela época de pessoas de Uhum. mais idade. Então, assim, como eu aprendi na experiência do lar, use o que você tem. E aquele momento, aquelas crianças, Uhum. aqueles adolescentes, eu creio que o Lucas Estava no meio. estava no meio, né? Desses adolescentes. Pegando E eles mala, Pegando recebendo. carregando mala, recebendo com um sorriso, com uma alegria, com uma Sim. simpatia que eu nunca esqueci na minha vida, sabe? Então eu falo para todos, não é porque eu estou na frente de vocês que eu estou comentando, mas sempre quando eu estou falando sobre o trabalho da Filhas de Sião, eu sempre estou citando esse trabalho específico que marcou o meu coração, né? E justamente por causa desses jovens tão meu Deus, Receptíveis, né? novinhos, tão crianças ainda receptivos. Então, olhando para trás, pastor, irmã Simeia, tudo que vocês passaram, qual é a palavra que define hoje tudo isso para vocês? Né? O que mais emociona vocês quando vocês olham para trás e vê o que era, né? E aquilo que tem hoje, aquilo que vocês conquistaram ao longo desses anos? Bom, tem inclusive um versículo aqui nas Escrituras, em Isaías 53, no verso 11, que diz assim: Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e com isso ficará satisfeito. Louvado seja Deus. Então, Amém. assim, em falando de sentimento, né? O sentimento que eu tenho é de satisfação e alegria, por ter perseverado, por não ter desistido lá no No início, início. e de olhar no retrovisor da história hoje e ver que nós temos várias igrejas plantadas no Distrito Federal, inclusive, como eu mencionei, no centro Uhum. de Brasília, e também ver que muitos daqueles que, inclusive, a senhora acabou de mencionar, né, de 2011, que eram adolescentes, hoje eles são jovens,
né? E um está aqui na minha frente, com o irmão Lucas, Verdade. que estava lá naquele congresso. E perseveram firmes e estão dando fruto para a obra de Deus, né? Alguns são pastores, como eu mencionei já no início, aquela primeira irmã que orava e pedia que implantasse a igreja ali próximo da sua casa. Hoje o filho dela, que é o pastor Estênio, é o nosso presidente distrital, Olha só. né? É um dos nossos pastores e é o nosso presidente distrital. E a irmã Lenice, que é uma outra irmã que se converteu logo no início, o esposo dela é um pastor, pastor Vanderlei. Uhum. É um outro que, quando eu encontrei, ele até Era. esses dias estava dizendo que quando eu vi ele a primeira vez, ele era um pé inchado, né? Que é a expressão que lá em Brasília se usa para pessoa que bebe, né? Geralmente, pessoa que bebe muito incha os pés, né? E ele falou, pastor, quando me encontrou, eu era um pé inchado. Hoje ele é pastor, pastor Olha só. Valdir, Sim. Glória né? a Deus. Então, assim, um sentimento que me abarca é exatamente esse, de alegria, de satisfação por ver que o desafio, uma vez aceito, ele foi alcançado em termos de implantação da igreja. Temos um horizonte vasto pela frente, porque hoje nós temos mais de 50 alunos formados no Instituto Bíblico Apostólico de Brasília. Hoje nós estamos na 7ª turma do IBA, temos 20 alunos, a maioria jovens, e temos uma igreja jovem, na verdade, Verdade. com um departamento muito forte, que é o departamento que nós chamamos lá MCJA. Eu acredito que o pastor Estênio Comentou, né? esteve com vocês aqui, mencionou sobre isso, né? Então, hoje nós devemos ter aí mais de 200 crianças que nós assistimos através desse ministério em nossas igrejas, e assim, com uma dinâmica muito atualizada em termos do ensino, né, do material didático que eles usam nesse departamento, afora, é claro, os demais departamentos, né, que são um braço forte da igreja, as Filhas de Sião, né, que é o departamento de mulheres, como foi mencionado, departamento de jovens também, que segue forte. E, enfim, né, é isso, irmãos. Né, um dever de que nos sentimos satisfeitos pelo desafio que enfrentamos, apesar das dificuldades, e de alegria por aqueles que hoje foram alcançados, estão sendo alcançados. Esqueci também de mencionar, né, que atualmente nós temos um casal de missionários americanos que estão conosco, que são frutos também de vários anos de oração, não porque orávamos para que viesse alguém de fora nos ajudar, mas porque orávamos há mais de 20 anos para a implantação de uma igreja no plano piloto. E em 2018 para 2019, Deus nos deu uma profecia que Ele iria trazer pessoas de longe para nos ajudar. Olha só. E quando foi em 2024, ano passado, essa profecia se cumpriu. Olha só. Que maravilha. Hoje nós temos o pastor Marlon, irmã Genês, juntamente com seus 2 filhos, que Glória a Deus. próximo mês agora completa 1 ano que eles estão conosco. Conseguimos, através do trabalho deles, implantar essas 2 igrejas. E eles não somente estão nos ajudando, mas já têm assistido aí também vários distritos com as ministrações, pregações deles, que realmente são muito edificantes para todos aqueles que já os conhecem. Amém. Que bênção. Amém. Posso confessar que esse podcast ele está sendo muito emocionante para mim, né? Em ter os meus pastores aqui, eu digo para as pessoas que eu tenho 4 pastores agora. Eu não tenho somente 2. Como eu sou professor, eu falo para meus alunos assim, eu falo, uma vez aluno sempre vai ser aluno, não tem como. Uma vez ovelha sempre será ovelha. E a admiração que eu tenho por esse trabalho, né, do pastor Lindomar, da pastora Cimeia, né, ele me motiva
a prosseguir nos meus momentos mais difíceis, né? Porque eu ouvi uma vez o pastor Lindomar falando sobre o trabalho na igreja, que é importante nós investirmos no futuro das crianças, mas não só no futuro das crianças, mas no presente também, né? No presente das crianças e no futuro delas, porque elas são o Serão. presente da igreja e o futuro também, né? Então, isso cravou em meu coração, né? Tanto que hoje eu e minha esposa trabalhamos com crianças e a gente vê que isso muda a nossa vida. A gente aprende muito. Aprende. E assim como a gente quer fazer algo novo na próxima geração, né? Eu creio que veio de um exemplo, né? Veio de um discipulado. Eu sou discípulo deles, né? Eu fui ensinado por eles, né? E eu tenho a total liberdade de dizer isso, né? Com todo o meu coração, né? De que valeu a pena. Valeu a Graças pena Deus. o tempo em que eu estive com vocês. Graças né? a Deus. Aprendi muitas coisas, né? E peço desculpa se eu ofendi em alguma coisa. A gente sempre pede desculpa, né? Mas dizer que esse momento está sendo muito emocionante para mim, entrevistá-los, né? Como uma pessoa que já passou, né, mais pertinho de vocês e viu a dificuldade ali, Viu. né? Sabe como que foi ali, pelo menos uns 10%, não vamos saber os 90%, porque só Você vocês veio que podem depois. dizer isso, né? E, pastora Cimeia, você quer complementar algo do que ele falou? Uma palavra que define tudo isso que vocês passaram? Olha, olhar para tudo isso é ver o sobrenatural de Deus, mas eu tenho uma grande gratidão, né, de ver hoje um bom ministério lá. E uma das minhas maiores gratidão é ver uma família em Deus. Ter uma família em Deus, meus filhos, né? Hoje a minha família cresceu, né? Que temos agora uma nora, um genro, né? Um neto, e todos no Senhor. Porque eu falava para Deus, Senhor, sempre disse isso para o Senhor. Não adianta a gente ganhar tantas almas, mas se eu perder um deles, para mim não valeu a pena. Então, Senhor, enquanto nós estamos ganhando almas, que o Senhor esteja ensinando o espírito deles, que o temor de Deus cresça na vida deles e que eles amem, né, também a obra de Deus, o ministério, trabalhar para a glória de Deus, né, na obra. Então, eu louvo a Deus, irmãos. A minha gratidão maior é ver todos eles servindo ao Senhor e servindo à igreja. Então, e Deus me deu, né, uma nora e um genro que também ama a obra de Deus. Então, e a minha gratidão é tão grande, né, de ver todos eles se dedicando com amor. E agora um neto chegando, né, chegou, graças a Deus. Maravilha. Então, assim, eu tenho essa grande gratidão a Deus, né? Graças a Deus. Porque não foi fácil, irmãos. Porque eu vejo esposos, eu vejo filhos de pastores se revoltando, né? Muitos. Tendo atitudes assim, que a gente fica triste no final, né? Mas eu tenho a alegria, amém, de dizer que o Senhor foi conosco em todas as áreas. Que bênção. Graças a Glória Deus. E falando sobre família, nós queríamos que vocês relatassem um pouco de uma experiência que aconteceu com vocês, fazer uma retrospectiva mais breve, né? Que foi ali no ano de 2020, né? Na época da pandemia, né? Essa experiência que o pastor passou, né? Nós queríamos que o senhor relatasse, né, essa experiência pra gente. Então, irmãos, essa é uma parte da história, vamos dizer, difícil, né, de tocar, mas nós tivemos aquele período muito
conturbado da pandemia. Eu lembro que em 2019 nós havíamos feito um projeto para a construção da nossa igreja sede. Então, o propósito era iniciar no mês de março. E o que aconteceu no mês de março? Para aqueles que lembram, dia 20 de março foi decretado a pandemia. Então, nós tivemos, naquele período, as igrejas fechadas. Ficamos com as nossas igrejas fechadas por 4 meses. Então, muita turbulência, muitas situações complicadas. E Deus nos deu a direção naquele período, ali no pico mesmo da pandemia, ali por volta do mês de julho, nós demolimos a construção da igreja antiga e nós começamos a edificar uma nova igreja, que hoje, como eu mencionei anteriormente, é no local do primeiro templo. Então, Deus nos deu uma grande conquista naquele período, que foi o fato da gente já há mais de 5 anos estar planejando uma construção, vinha a pandemia, e ainda assim, apesar de tudo que estava acontecendo ali, Deus nos dá a coragem de começar aquela obra em tais circunstâncias, porque foi um período também onde material de construção, mão de obra, tudo subiu, mas Deus nos deu a graça, e cerca de 1 ano depois, nós já estávamos voltando para o local, porque durante 1 ano nós ficamos realizando os cultos na igreja, uma igreja mais próxima, pastoreada pelo pastor Estênio. E depois, 1 ano depois, nós retornamos já para fazer os nossos cultos no subsolo da igreja. Então, aquilo, assim, mesmo diante de toda a calamidade que estava acontecendo, nos impulsionava a continuar trabalhando. Tivemos aquele período dos cultos online. Eu lembro que, inclusive, temos muito desses cultos no YouTube ainda hoje, que estão lá, que é fruto do período da pandemia, porque tudo era muito limitado, em relação à aglomeração. Então, no ano de 2021, nós tivemos aquela, eu não sei se vocês lembram, aquela mutação do vírus da Covid. E aquilo, infelizmente, trouxe assim, uma situação muito difícil no meio da minha família. Como eu já mencionei, eu sou do interior de Goiás, da cidade de Catalão, e naquele período algumas pessoas da minha família foram contaminadas com aquele vírus. Salvo engano, eles chamavam a variante Delta do vírus da Covid. E eu sei que ali entre o mês de setembro, não sei precisar a data exata, mas entre o mês de setembro de 2021 e o mês de agosto de 2021, num período de 18 dias. Agosto para setembro. Entre agosto e setembro. Nós perdemos, foram 5 pessoas da minha família. Meu Deus. Então foram 18 dias assim, realmente de uma luta muito difícil, porque eu morando em Brasília, eles no interior de Goiás, e quando iniciou, essa onda de contaminação, eu cheguei inclusive a ir antes que houvesse nenhum óbito, para fazer visitas. Então tudo ali era muito rigoroso. Então, para fazer uma visita, você tinha que preencher um formulário, se responsabilizando. E aí começaram a surgir as primeiras mortes. Então, eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão mais velho, depois minha irmã mais velha, depois o meu sobrinho e depois a minha cunhada, esposa desse irmão mais velho.
Então, era praticamente assim, a cada 3 dias que eu voltava para Brasília, de um sepultamento, eles me comunicavam de um outro sepultamento. Então, foram 5 sepultamentos. Sim, Consecutivos. isso. Situação terrível, né? Uhum. Muito difícil. Muito difícil. Muitas perdas Foram. junto. Foram. E- Antes de eu elaborar até essa pergunta, eu perguntei para ele, pastor, posso perguntar, porque sei que é algo que é profundo, né? É profundo. Profundador, perder É. tantas pessoas E amadas, a gente né? fez o sepultamento dos 5, Dos que o 5. pastor não conseguiu local. E nós fizemos o sepultamento dos 5. Eu cantei e ele falou. Né? Era prazo de 15 minutos que eles davam para nós, né? Então, assim, foi um período muito difícil, Muito né? difícil. Assim, a gente se emociona, né? Naturalmente, né? Porque Lógico, não tem como. é família, né? Sangue, do Sim. mesmo sangue. E os caixões eram lacrados, né? A gente não podia abrir toda aquela situação. Por fim, eles já não estavam querendo me deixar entrar no hospital, né? Quando os últimos estavam internados, porque eles começaram a identificar que, assim, a minha família, ela tinha essa tendência, né, de adquirir o vírus e que eu poderia ser o próximo, toda aquela coisa, né? E como eu já tinha perdido minha mãe, meu irmão mais velho, minha irmã mais velha, alguns começaram a ligar que eu era o próximo da lista, né? Porque hoje eu sou o mais velho, né, da família, dos irmãos, mas enfim, a gente superou, né, aquele período quando, então foi no finalzinho do ano, né, a gente decidiu, isso aí foi de agosto para setembro, né, eu até tinha invertido a ordem, né, falando setembro, agosto, né, mas foi de agosto para setembro. Eu lembro que o último óbito foi dia 7 de setembro. Esse eu me lembro muito bem, que foi minha cunhada que faleceu, a última. Então, quando chegou em dezembro, a gente combinou, né, de passar o Natal lá, porque estava toda a família naquela situação, né? Então, eu disse assim, a gente vai, né, para passar o final do ano, né, o Natal com eles, para a gente, enfim, se confortar, né? Fortalecer, né? Se fortalecer. E aí acontece um acidente, né? Que foi... Os irmãos me perdoam, né? A gente Pastor, fique à vontade, fica imagine. A emoção não tem como ser diferente, né? muito emocionado, né? Tocando Claro, nesses claro, fique à vontade, pastor. assuntos. Então, assim, houve um acidente, nós capotamos o carro, né? Na ida para Catalão. Faltava cerca de 65 quilômetros, né? Era um período chuvoso, e nós pegamos aquaplanagem na pista, o carro rodou e caiu numa ribanceira, né? Minha esposa estava sem cinto, infelizmente ela foi a mais prejudicada, teve uma pequena lesão na coluna. Então ali a gente, apesar de toda a situação do acidente, a gente viu a mão de Deus, porque os socorristas, quando chegaram, quando viram a situação, eles acreditavam que tinha havido óbito, né? O carro deu perca total. E a minha esposa foi tirada na maca, né, do carro, levada para um hospital mais próximo. E ali eles estavam esperando, né? Foi um médico, né? Quando souberam da gravidade, eles enviaram um médico no socorro e eles estavam esperando realmente que acontecesse um óbito. Porque eles falaram que naquelas circunstâncias uma pessoa sem cinto geralmente é injetada para fora do carro, né? Que seria minha esposa. Mas, pela graça de Deus, não aconteceu. Eles deixaram a gente no hospital, eu acredito, com mais de hora, né? Em observação, porque eles acreditavam que ela iria ter algum tipo de hemorragia interna. Mas, pela graça de Deus, a gente superou,
né? Depois acabamos de chegar em Catalão, né? Uma pessoa da família foi nos buscar, passamos ali com eles aquele período, né? Agora, além das perdas, ela estava muito machucada, né? E ficou aquele trauma também, né? Do acidente. Então, assim, esses são, vamos dizer, os períodos nebulosos da nossa vida, não só do ministério, né? Mas da nossa vida, porque qualquer um de nós estamos suscetíveis a passar por isso. E ao falar dessas experiências, né, que não são nada agradáveis, né, eu me lembro de uma outra passagem aqui das Escrituras, que se encontra em 2 Coríntios capítulo 1, no verso 3 e 4, onde a palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta e em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, nós não sabemos explicar todas as tragédias, por que elas acontecem na nossa vida e na proporção que acontece, né? Como essa que eu acabei de expor, né? A proporção que foi aquilo, né? Perder 5 pessoas da família em 18 dias, depois um acidente grave logo em seguida. Mas eu vejo que Deus, ele permite tais situações para que ele, nessas experiências, venha nos confortar, para que nós também possamos usar da consolação que ele nos deu nesses momentos, para que nós possamos, como a própria palavra de Deus está dizendo, consolar outros que estão passando em tais situações, né? Eu vejo que tudo isso, né, ao longo de todos esses anos, tanto as lutas do ministério, quanto todas essas perdas, né? Eu até esqueci também de mencionar uma outra perda que eu havia tido logo no início, naquele período lá de 93, que foi de um irmão também que eu tinha, um irmão caçula. Inclusive, eu tinha combinado com ele de ele vir para Brasília para morar comigo, né? Então, logo, faltando poucos meses, ele faleceu, né, por afogamento. Então, assim, não sabemos explicar o porquê, mas nós temos a consolação de Deus. E hoje, com certeza, eu entendo muito mais uma pessoa quando ele perde um ente querido, quando ele sofre alguma situação traumática em sua vida, em sua família, do que antes, né? Porque a gente tem sido quebrado, né? Através de tudo isso, né? E a gente hoje, de fato, desempenha um ministério tendo esse coração partido, né? Quebrado através de tantas circunstâncias difíceis, né? Doloridas, que é aquela ferida que está ali e às vezes quando você mexe, começa a sangrar, né? Então, eu nem gosto, né, de falar. Estou aqui comentando que a irmã Rita pediu, né? Então, assim, se é de uma forma para edificar, para, de repente, né, alguém que está assistindo esse programa, né, está passando por uma situação parecida, Deus, ele te dá consolação. E nós nos apegamos em Deus. Não vamos conseguir explicar coisas que eu digo que só na eternidade, quando estivermos com o Senhor, nós saberemos o porquê daquilo. E nem adianta também ficarmos questionando aqui. Temos que aceitar os eternos propósitos de Deus. Pastor. E eu sempre falo para as pessoas, quando eu estou, principalmente em aconselhamento, a importância de nós estarmos na presença de Deus quando acontecem situações difíceis na nossa vida. Porque o dia mal vem. Né? Vem, para mim já veio, para vocês. Né? O Lucas ainda é novinho. E nós temos que estar preparados para esse dia mal. E o que é essa preparação? É exatamente estarmos na presença do Senhor.
Verdade. Porque é Ele que vai te consolar, é Ele que vai te fortalecer, né? Nós olhamos para trás hoje e ficamos pensando, meu Deus, como é que eu passei por tudo aquilo? Eu passei por um câncer, né, agressivo, sempre estou citando aqui isso. Como que eu passei por tudo isso? Perder todos os meus cabelos, né? O pastor Lindomar perder 5 pessoas da família em um mínimo de tempo, 18 dias, é muito, meu Deus. Então é Deus que nos fortalece. A irmã Simeia, nesse acidente, foi a mais prejudicada, né, irmã? A irmã ficou internada e ainda tem algumas sequelas até hoje, né, sobre esse na acidente, coluna, né? né? Fale um pouquinho, irmã. Então, irmãos, nesse acidente, né, como era capotamento, então era jogado para lá e para cá, eu tinha, eu estava sem cinto, né, por imprudência, né, e então, uma coisa que eu queria relatar é que quando houve o acidente, que eu caí entre os bancos, que eu não consegui levantar por causa das dores, eu tive 2 visões. Uma era de Daniel na cova dos leões, e o Senhor me disse: "Eu estava com ele". E eu via mesmo, irmãos, leões, eu via, um homem, e, né, como fosse dali Daniel, né. E aí, irmãos, depois Deus me levou para outra visão, de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E Deus falou: "E eu estive com eles". Era a mesma coisa de eu dizer: "Eu estou aqui com você". E nesse momento, irmãos, eu comecei a falar em língua depois de ver essas visões. Eu, ali no banco, entre os bancos do carro, né. E aí, eu comecei a falar em língua, só que eu não falava alto, eu falava baixo. E eu achava, e as pessoas me olhavam, pensavam que eu estava era gemendo, mas eu estava falando em línguas. E quando eu falava em línguas, a dor, diminuía, irmãos, 80%. Era uma coisa incrível. Olha só. E quando eu parava de falar em línguas, ela aumentava com tudo. E quando eu estava no hospital, da mesma maneira. Como eles acharam que eu tinha tido hemorragia interna, eu ali também eu estava falando em línguas. Eles pensavam que eu estava gemendo, mas não era. Era o Espírito Santo comigo ali. Então, nós estivemos naquele hospital e quando eu fui visitar a família, irmãos, eles ficaram preocupados comigo, mas eu não queria ir no hospital de Catalão. Ainda que eu estava toda machucada por dentro, mas eu não queria porque já tinha perdido 5 naqueles hospitais. Meu Deus. Então eu falei: "Não, eu vou ficar aqui". Minha cunhada falou assim: "Meia, vamos para o hospital". Não. Então eu fiquei toda dolorida, irmãos, ali. Passou-se depois que eu fui para Planaltina que eu fui, né. Mas aí o médico disse que já tinha passado e era para mim ficar sendo acompanhada e ficando em casa. Fiquei 1 mês e 20 dias, quase bem dizer, na cama, porque muita dor. E realmente até hoje, né, fiquei com problema na coluna, mas graças a Deus, foi muito problema no pescoço também, eu tive, né. Uhum. No pulmão, eu sentia muita dor no pulmão, né. Então assim, mas a mão de Deus foi conosco, Foi um livramento. muito grande. E o que acontece, irmãos, depois de mais de 1 ano, eu orando sobre a obra de Deus, né, que o meu esposo já daqui uns 4 anos se aposenta, eu falava com o Senhor, falei: "Meu Deus, é da tua vontade que a gente vá para o interior, para trabalhar de forma mais, leve, já nos damos muito, mas se o Senhor tiver outros propósitos, assim como eu disse: 'Eis-me aqui na minha mocidade', eu digo: 'Eis-me aqui', para continuar o plano do Senhor, o propósito do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos dado livramento, força, né, o Senhor tem nos encaminhado". E naquele momento a voz do Espírito falou comigo. Ele disse: "Você lembra do acidente?" Eu falei: "Lembro". Ele disse: "Aquele acidente, Satanás foi lá para te deixar aleijada e eu intervi". E ele disse para mim: "Você ia ficar numa cadeira de roda e o seu esposo ia ser prejudicado no ministério. E era o plano dele parar vocês, mas eu
fui Glória a ali. Deus. E eu fui Amém. entender por que eu senti a presença de Deus tão forte. E quando estava acontecendo o acidente, relembrando, eu ficava, irmãos, eu fiquei com a língua toda ferida, porque eu falava assim: o sangue de Jesus nos cubra. Cada pancada eu dizia: o sangue de Jesus nos cubra. Né? Então, assim, eu via um laço tão forte contra nós. Mas, irmãos, é como nós estamos falando. Quando o homem e a mulher, né, confia no Senhor, Deus é com ele. Não vai deixar de acontecer batalhas e lutas, mas o nosso Deus, ele é presente, ele é fiel. Amém. Assim como ele Glória a foi com Deus. Josué, que a Bíblia fala que Josué relata que falou: olha, não veio falhar nenhuma promessa Uhum. para conosco, né? Josué, depois ele relata isso. Irmãos, é a mesma coisa. Quando nós cumprimos o ID do Senhor, seja no chamado que Deus determinou para você, e você faz aquilo com amor, com convicção e com fé, Deus, irmãos, ele faz romper todas as barreiras. Amém. Nós precisamos estar convictos sobre isso, né? E ainda que venha tantos impasses na nossa vida, eh, independente do que vier, Deus, ele é o mesmo, Glória a Deus. né? Amém, Jesus. Então, nós Amém. estamos relatando o que Deus tem feito, né? Então, eu sou muito grata ao Senhor, aquele acidente. E depois, né, a fala que o Senhor me trouxe, né? Me trouxe depois muita gratidão, meu Deus. Graças a Muita Deus. gratidão. Tantas lutas, tantos sofrimentos, mas muitas vitórias. Muitas. Hoje vocês podem olhar e ver o quanto que Deus ele tem trabalhado Uhum. através dos frutos de vocês, né? Através do que vocês passaram, né? Tanto na parte ministerial, a obra do Senhor, quanto também na parte familiar. Uhum. O Senhor, ele trabalhou Uhum. e o Senhor, ele nos surpreende, É verdade. né? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, vai dizer, né? Aquele que persevera na tribulação, ele receberá a coroa da vida. Uhum. Então, eu olho para o pastor Lindomar e vejo essa coroa da vida, sabe? Sabemos que isso tem uma relação com o campo celestial, né? Mas falando fisicamente, nós vemos essa proteção de Deus na vida do Senhor, né? Na vida da pastora Cimeia, né? No ministério de vocês, né? Coisa que acredito que isso foi blindado por Deus. O coração de vocês no quesito de não não se privar, não se limitar. Eu lembro uma vez que o pastor ele disse que nós não podemos viver baseado nos métodos, porque Deus ele não trabalha nos métodos. Deus ele trabalha em pessoas. E você que está nos assistindo é um exemplo de homem de fé, homem de oração, homem que tem uma conexão espiritual com Deus. Eu posso dizer para vocês, esse homem que está na minha frente aqui, né? Esse homem que está falando de lutas, de tristezas, de tribulações, mas um homem vitorioso, Graças a onde Deus. ele investiu em muitas pessoas, muitos homens, muitas mulheres, principalmente jovens. Uma coisa que eu posso dizer para vocês, dentro do meu ministério, eu nunca ouvi do pastor Lindomar falar para mim, não, isso não dá. Todas as vezes quando eu sentava com ele para conversar de algo, seja do meu relacionamento quando eu namorava, né? E seja também da parte ministerial, eu nunca ouvi da boca dele falando, não, Lucas, isso daí não dá para fazer. Isso daí você não vai conseguir fazer. Ele sempre investiu e colocou a sua esperança naquilo. Sempre deu esperança aos nossos sonhos, né? Então, podemos dizer que
pessoas como ele, pessoas como a pastora Cimeia, que são guiadas por Deus, né? Como muitos outros também, né? Mas aqui a experiência é deles. Pessoas como estes são pessoas que nós queremos ter por perto. Nós precisamos ter por perto, porque, como foi falado, o dia da tribulação, ele vai chegar, o dia mau ele vai chegar. Chega. E se você não tiver exemplos que possa te impulsionar a não se mostrar fraco no dia da angústia, você às vezes pode desistir. Então, nesse momento, para nós encerrarmos esse podcast abençoado, de muitas lutas, mas porém vitórias, né? Que vocês chegaram até aqui porque o Senhor ajudou vocês, né? Nós queremos perguntar o que que vocês têm a dizer para aqueles que estão nos assistindo, para os espectadores que estão nos ouvindo e nos vendo. O que que vocês têm a dizer àquelas pessoas que estão passando por dificuldades, tanto física quanto espiritual? Então, da minha parte, eu acredito que uma palavra que caiba bem nesse final de bate-papo aqui é resiliência. Eu creio que a vida nos ensina a ter resiliência em tudo que se passa conosco. E o que é a resiliência? É exatamente a capacidade que nós temos de lidar com situações difíceis, situações traumáticas, e extrair delas lições positivas para que venhamos superar não apenas aquilo, mas outras situações ainda mais difíceis que sucederem. Então, o que eu deixo para todos os nossos telespectadores e aqueles que talvez aspiram à obra e o ministério é que você tenha resiliência diante das adversidades. Saiba extrair o que é bom de cada situação, porque no final das contas é importante você olhar para trás e dizer: eu fiz aquilo que precisava fazer. De outra forma, eu lembro de uma irmã que temos no Recife, e de uma fala que me marcou. Ela diz: cavalo arriado só passa uma vez. E isso se aplica ao ministério, porque às vezes, quando estamos jovens, nós perdemos oportunidades que nos são dadas na obra, porque nos achamos incapazes, achamos que não é o tempo certo, achamos que isso não é para nós. Entretanto, conosco ou sem nós, a obra vai ser feita. E se nós não aproveitamos a oportunidade, ou seja, se nós não montamos naquele cavalo arriado, outro lá adiante vai montar. E a obra vai ser feita através dele. E depois nós vamos olhar e dizer: puxa, a vez era minha, mas eu perdi a oportunidade. Então, a oportunidade que me foi dada lá atrás, em 92, eu abracei. Como mencionei, houve momentos, pelo menos um momento, onde eu pensei em retroceder. Pela graça de Deus, não aconteceu, mas o Senhor foi me ajudando a ter resiliência em todas as fases, até hoje. A gente comentou aqui algumas das dificuldades, mas muitas outras ainda persistem, inclusive dentro do próprio ministério, lutas que nós enfrentamos no próprio ministério, dentro da própria igreja, com ministros, com pastores também. Mas nem por isso nós desistimos, nem por isso nós desencorajamos os mais jovens. Então, você, meu irmão, minha irmã, você jovem, ou talvez você que já até passou da sua fase de juventude, mas sente dentro do peito aí um fogo ardendo, ore, busca a direção de Deus, e Ele te dá convicção acerca do chamado que você tem. Não olhe para as circunstâncias, mas abrace isso com todas as suas forças,
Porque se você não fizer, haverá arrependimentos depois. E arrependimentos que não te darão a oportunidade de você retroceder. Mas se você faz, se você abraça o teu chamado, depois, eu não vou dizer para você que não haverá arrependimentos, né? Hoje, eu posso dizer para você que eu me arrependo de muita coisa que aconteceu comigo, né? Com atitudes, decisões que eu tomei, que se eu pudesse voltar atrás, eu não tomaria. Entretanto, os arrependimentos que acontecem na sua vida quando você está dentro da vontade de Deus, leva você a crescer e a superar, para que você não pratique aquilo mais. Agora, os arrependimentos que acontecem com a gente, fora da vontade de Deus, nos traz um sofrimento maior, porque não temos a oportunidade de voltar para recomeçar aquilo de novo. Então é isso que eu deixo para vocês. Abrace a oportunidade se ela surge. Não deixe o cavalo passar. Amém. Monte nele Amém. e siga o que Deus propôs para sua vida. Glória a Deus. Amém. Que aula, hein, irmão Lucas? Que Emocionante. aula! Meu Deus do céu, eu estou impactada com tamanho conhecimento, com tanta coisa boa, né, que vocês passaram para nós. Então, pastor Lindomar, irmã Simeia, muito obrigada. Obrigada, irmão Lucas, mais uma vez, né? Você aí de casa pode estar pensando, mas o que o pastor Lindomar e a irmã Simeia estão fazendo no Paraná? Eles vieram para participar, né, Sim. do CIAP conosco. Estamos aí na expectativa. Logo mais à noite vamos estar iniciando o nosso tão esperado CIAP. E nós não poderíamos deixar a oportunidade, né, que é tão difícil para eles virem para cá, de estar participando aí de mais um TrueCast Podcast. Então, muito obrigada. Que Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Não sei qual mês que esse programa vai ser lançado. Eu creio que daqui uns 2 ou 3 meses, né? Então, fiquem atentos e não percam. Muito obrigada. E nós nos despedimos aqui, irmão Lucas. Muito obrigado pela sua presença, irmã Rita. Muito obrigado Amém. por Amém. vocês estarem aqui, né? Eu me sinto agraciado de poder entrevistá-los, né? De poder ter uma retrospectiva, né? Matar também um pouco da saudade, né? Que a gente sente, né? Aquele calor brasiliense, né? Mas que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe o Amém. ministério de vocês, né? E nós estamos orando por vocês, Amém. tá bom? Então, você que nos assistiu, né? Comenta aí embaixo o que vocês acharam, qual a experiência que vocês têm também para compartilhar. Podem compartilhar nos comentários também. E nunca perca nosso TrueCasts, tá? Porque nosso TrueCast, ele acontece todas as sextas-feiras, às 20 horas, tá bom? Então, fique por dentro do nosso canal e Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, dá um joinha, que isso tudo é muito importante para o canal. Amém? Até a próxima. Deus abençoe a Amém. todos.